duas histórias que acho que valem a pena ouvir, e elas são relacionadas uma com a outra. Meu nome é David. Eu costumava trabalhar até as tardes da noite em uma estação de gasolina, no meio do nada. Isso foi há muito tempo, e eu só menciono porque era antes de todos os estabelecimentos terem sistemas de segurança avançados e câmeras cobrindo cada centímetro quadrado da propriedade. Não é que os sistemas de segurança não existissem, mas não eram prioridade. Além disso, o dono era mão fechada. De qualquer forma, eu não me importava porque o trabalho era quase sempre tranquilo. A parte mais difícil de trabalhar lá era, honestamente, o dono. Ele tinha legitimamente a memória de um peixe. Tínhamos os mesmos dois argumentos várias vezes por semana e era quase como se o cara esquecesse tudo o que discutíamos porque ele se repetia o tempo todo e trazia assuntos que já tínhamos resolvido. Mas tudo bem. Aqui está o que você precisa saber. Na maioria das noites era só eu lá, das 23 às 7 da manhã, e o movimento era quase zero. Só isso. De qualquer forma, numa noite, tenho certeza de que era durante a semana, eu estava fazendo o que sempre fazia, encostado no balcão com uma revista na mão, lutando contra o sono. Era muito tarde, não lembro exatamente o horário, já que a loja tinha a habilidade notável de transformar todas as horas inúteis da madrugada numa única massa indistinta. Mas o lugar estava completamente silencioso. Você conhece aquele zumbido que as luzes fluorescentes antigas fazem? Era o único som que eu ouvia há horas, e meu cérebro já estava saturado disso. Por isso, levei um susto enorme quando a porta da frente bateu. Olhei para cima e vi um homem entrando. Era um cara negro, de uns 30 e poucos anos, com uma constituição física acima da média. Meu primeiro pensamento foi ex-atleta profissional, mas depois olhei melhor. Aqui está a parte assustadora, e não dá para exagerar o quanto isso me gelou. Ele estava literalmente coberto de sangue. Ou pelo menos eu achava que era sangue, não tinha como ser outra coisa. Estava em todo lugar. Tinha um borrão enorme no peito, sem falar nas manchas no rosto e nas mãos. Era uma quantidade quase cartunesca de sangue, e foi por isso que meu cérebro demorou tanto tempo para processar. É uma daquelas situações que travam a mente por alguns segundos porque não encaixa em nenhuma experiência normal. Mas o que realmente me desconcertou foram os olhos dele. Estavam vazios. Não sei descrever melhor. Não tinha nada atrás daqueles olhos. Ele caminhava pela loja às 2 da manhã como se fosse a coisa mais normal do mundo. Parecia relaxado, quase cansado. Era como se ele não percebesse que estava encharcado do que claramente era sangue. Estou descrevendo tudo isso com tanto detalhe para que minha reação faça sentido. Não quero parecer um covarde patético. Era uma situação genuinamente aterrorizante. Eu fiquei completamente paralisado e tudo o que conseguia fazer era encarar o cara. Provavelmente a última coisa que deveria fazer. Não conseguia evitar. Cada vez que tentava desviar o olhar, meus olhos voltavam imediatamente para os dele. Ele percebeu, claro. Quer dizer, eu estava literalmente encarando. Não sei o que eu esperava que ele fizesse, mas definitivamente não esperava que ele sorrisse para mim. E aí, com a maior calma do mundo, ele disse: "Não se preocupe, não se preocupe, não é meu sangue." Como se isso fosse me tranquilizar. Não tranquilizou. Meu cérebro disparou todos os alertas de emergência. Esse cara é um assassino. Pode ter acabado de matar alguém. Pode me matar agora. Esses foram os únicos pensamentos que passaram pela minha cabeça e eu fiquei apavorado. Mas aí, meus instintos de sobrevivência entraram em ação e eu comecei a agir como se tudo fosse normal. Respondi como se ele tivesse comentado sobre o tempo. Depois baixei a cabeça de volta para a revista. Fiquei observando ele andar pelos corredores como se nada tivesse acontecendo. Pegou algumas coisas aleatórias e veio pagar. Para ser honesto, eu até me surpreendi que ele não tivesse simplesmente roubado tudo. Eu provavelmente teria deixado. Passei os itens no caixa, tomando cuidado para não olhar nos olhos dele. O turno estava quase acabando. Ele pagou em dinheiro, não disse mais nada e saiu. A porta bateu e ele desapareceu. Simples assim. No segundo em que ouvi um motor ligando no estacionamento, peguei o telefone e liguei para a emergência. Descrevi o que havia visto e tentei detalhar o cara ao máximo possível. Disse que não sabia exatamente o que havia acontecido, mas que tinha certeza de que algo de grave tinha rolado. O atendente estava fazendo algumas perguntas para esclarecer quando tudo virou de cabeça para baixo. Eu estava no meio de uma frase quando a porta bateu de novo. Ótimo, outro cliente. Era a última coisa que eu queria naquele momento. Mas eu estava errado. Não era outro cliente. Era ele de novo. O cara que eu estava denunciando para a polícia.
Ele parecia absolutamente furioso. Desliguei o telefone o mais rápido que pude, mas já era tarde. Ele sabia o que eu estava fazendo. Devia ter me visto pela janela. Ele veio direto para o balcão e começou a exigir saber se eu tinha chamado a polícia. Neguei, mas ele não acreditou nem um pouco. As coisas escalaram rápido. Ele começou a me acusar, dizendo que eu não entendia nada e que sabia que eu estava mentindo. Eu só ergui as mãos e fiquei calado, tentando desarmar a situação o máximo possível. Mas não adiantou. A voz dele ficava mais alta e aqueles olhos vazios agora estavam cheios de raiva. No começo, achei que ele só ia gritar, mas percebi tarde demais. Ele pulou o balcão e me atacou antes que eu pudesse reagir. Num segundo, ele passou de gritar para me estrangular e eu lutei por minha vida. Pensei que ia morrer. Nunca tinha brigado fisicamente antes daquela noite e tinha certeza de que o cara queria acabar comigo. Eu quicava, socava, arranhava, até mordi. Só queria sobreviver. Sentia o sangue dele ou de quem quer que fosse em todo o meu corpo, manchando minha roupa e meu rosto. Ainda estávamos rolando no chão quando apelei para a última carta. Gritei que tinha uma arma e que não tinha medo de usar. Um blefe total, claro. Algo no jeito que eu disse deve ter soado convincente, porque ele parou, se afastou, passou pela porta e sumiu. Eu fiquei ali no chão, num vazio de dor, até ouvir o carro acelerando para longe do estacionamento. Não me levantei logo. Fiquei deitado por um tempo, coberto de uma mistura do sangue dele e do meu. A polícia chegou uns 10 minutos depois. Quando viram o estado em que eu estava, saíram imediatamente para tentar encontrar o cara. Nunca mais soube dele. Não saiu nada na notícia, então fiquei completamente no escuro. A experiência foi, no mínimo, a coisa mais aterrorizante fisicamente que já me aconteceu. Ok, se você achou essa louca, prometo que a próxima foi pior. Algumas semanas depois do primeiro incidente, eu ainda trabalhava na mesma estação de gasolina. Provavelmente meu primeiro erro, considerando o que veio depois. Mas eu precisava do dinheiro. E também tinha uma parte de mim que se convencia de que tinha sido só um evento isolado, algo único, que não se repetiria. Não foi o caso. Foi outra madrugada e as circunstâncias eram bem parecidas com a do primeiro incidente. Noite tranquila, sozinho na loja, morrendo de tédio, etc. Então esse cara entra e imediatamente me deixa intrigado. A primeira coisa estranha foi a roupa. Ele estava de terno, e não qualquer terno. Aquilo parecia caríssimo, cinza escuro e impecavelmente cortado. Não tinha nada a ver com uma estação de gasolina no meio da madrugada. Minha primeira hipótese foi que ele vinha de um casamento ou evento corporativo. Quer dizer, tinha que haver alguma explicação. Mas até gente importante não para em posto de gasolina no fim do mundo usando terno de gala. Isso simplesmente não acontece, e eu saberia. O cara não olhou prateleiras, nem fingiu estar comprando algo. Foi direto ao balcão. Não falou nada, nem me olhou nos olhos. Só abriu a pasta que carregava e tirou uma foto. No começo fiquei confuso, mas quando olhei a imagem, não acreditei. Era uma foto do cara, do mesmo cara que tinha vindo coberto de sangue e tentado me matar. A imagem não era 100% nítida, mas eu tinha certeza absoluta de que era ele. Tentei disfarçar a surpresa, mas acho que não consegui muito bem. Fiquei com o olhar fixo na foto, mas sentia o homem me observando. Ele ficou em silêncio por um tempo, e quando ergui os olhos para encontrar os dele, ele apenas me encarou, como se estivesse estudando minha reação ou tentando ler minha mente. Não sabia se ele esperava que eu dissesse algo, então não disse. O silêncio foi dolorosamente constrangedor. Depois de uma pausa longa e incômoda, ele finalmente falou. A voz era grave, quase rouca, como se fumasse muito. Perguntou se eu já tinha visto aquele homem antes. Respondi imediatamente que não. Parecia a resposta mais segura, mesmo sem eu entender porquê na hora. Eu simplesmente não queria me envolver em nada ilícito e meu instinto gritava, nega, nega, nega. Ele não respondeu, só continuou me encarando com olhos frios e calculistas que eu não conseguia decifrar. O silêncio era insuportável e a cada segundo eu sentia que minha mentira perdia credibilidade. Ainda assim, mantive a postura. Venci o impasse silencioso e ele finalmente se aproximou, pegou a foto de volta e guardou. Quando ele se afastou, soltei um suspiro enorme de alívio.
achando que tinha acabado. Vi ele caminhar em direção à porta, mas pouco antes de abri-la, ele parou e se virou para mim mais uma vez. E aí, calmamente disse: "Eu sei que você está mentindo." E antes que eu pudesse responder, saiu. Fiquei abalado com o encontro inteiro, mais do que queria admitir. Estar sozinho naquela loja já não parecia mais seguro e não sabia o que pensar. Não fazia ideia de quem era aquele homem, como ele sabia do primeiro incidente. Me perguntei se era policial, detetive ou algo completamente diferente. Alguém ligado ao que quer que seja o homem ensanguentado estivesse envolvido. Essa última possibilidade foi a que mais me assustou, porque se fosse alguém oficial, ele teria se identificado, o que só deixava más notícias. Não chamei a polícia naquela noite, em parte porque não sabia o que dizer, em parte por causa do trauma da última vez. Nada aconteceu por um tempo. Eu estava meio paranoico, sim, e esperava algo naquela mesma noite, mas não veio nada. Só algumas semanas depois, comecei a achar que algo estava errado. Comecei a notar o mesmo SUV dourado em vários lugares. Primeiro estacionado na rua da estação durante os meus turnos diurnos, normal até aí. Depois, no estacionamento do mercado onde eu fazia compras. Quando o vi na minha própria rua, os alarmes dispararam de novo. Não sou paranoico por natureza, mas quando você vê o mesmo carro em lugares diferentes ao longo de 2 semanas, começa a desconfiar. Eu tinha quase certeza de quem era, e decidi que na próxima vez que o visse, chamaria a polícia discretamente. Teria que ser o cara de terno. A pior parte era não saber como ele descobriu onde eu morava. De alguma forma, ele me seguiu. Eu morava sozinho na época. Não tinha proteção em casa, nem muita gente para pedir conselho. Não sei porquê, mas me convenci de que se ignorasse, as coisas iam piorar. E claro, foi exatamente o que aconteceu. Cerca de 3 semanas depois que ele apareceu na loja, acordei no meio da noite com o som de vidro quebrando. Minha primeira reação não foi fugir, foi lutar. Peguei o taco de beisebol que guardava ao lado da cama e corri para o quarto. Não tinha ninguém lá. A casa era pequena, confirmei rápido, mas tinha algo. No meio do chão, cercada por cacos de vidro, havia uma pedra. Só uma pedra, do tamanho de um punho, sem bilhete, mas a mensagem era clara. Naquele momento, entendi que não dava mais. Aquele cara tinha me encontrado e estava claramente envolvido em algo terrível, tentando me intimidar. Não sabia exatamente o que, mas sabia que não queria fazer parte disso. Então, eu desisti. Entreguei o emprego no dia seguinte e comecei a procurar outro lugar para morar. Levei 1 mês para achar um apartamento sem graça em outra cidade e achei que seria suficiente. Não vi o SUV nenhuma vez depois disso e nada mais aconteceu. Finalmente, estava em paz. Consegui outro emprego rápido. Acabei me mudando de novo, 1 ano depois, dessa vez bem longe, fora do estado. E foi isso. Mas eu ainda penso nas 2 experiências de vez em quando. Embora o primeiro encontro tenha sido mais imediatamente perigoso, o segundo é o que mais me perturba. Nunca descobri por que alguém se daria tanto trabalho, perseguição, invasão, intimidação, só porque eu denunciei um cara coberto de sangue à polícia. A única explicação que consigo imaginar é que ele, de alguma forma, achou que eu tinha ligação com o primeiro sujeito e que eu estava traindo ou delatando ele. Fazem anos e aceito que provavelmente nunca vou saber a verdade. Isso aconteceu há 8 meses. Na noite em questão, eu estava voltando de um canteiro de obras a cerca de 3 horas de minha casa. Eu estava exausto, o trabalho tinha demorado mais do que o esperado e eu não tinha a quantidade de cafeína no organismo que aquele serviço extenuante exigia. Quando voltei para a estrada, já passava das 22 horas. Sei que uma viagem de 3 horas não parece tão intensa, mas eu tinha trabalhado tanto que até a simples tarefa de manter os olhos abertos era difícil. Além disso, meu carro é bem velho. Não dirijo um veículo com assistentes de condução ou algo do tipo, então não tinha o conforto de saber que o carro me ajudaria na estrada. Cerca de 45 minutos depois, percebi que precisava parar. Meus olhos estavam fechando sozinhos e eu tinha que me mexer o tempo todo para ficar alerta. Então parei na próxima estação de serviço da rodovia. Era por volta das 23 horas.
Abasteci o tanque, fumei um cigarro e fiquei ali, pensando no que fazer. Ainda tinha mais de 2 horas de viagem pela frente, e eu sabia que não conseguiria dirigir daquele jeito. Decidi tirar um cochilo rápido e terminar a estrada depois. Dirigi até o canto do estacionamento e desliguei o motor. Ia dormir só algumas horas ali mesmo. Já tinha dormido em lugares piores, não parecia grande coisa. Apaguei quase imediatamente. Quando o alarme tocou, parecia que eu tinha fechado os olhos havia apenas 1 minuto. Mas na verdade 1 hora já tinha passado. Ainda não estava totalmente descansado, mas estava bem mais alerta do que antes, o que era suficiente para mim. Havia pelo menos 2 outros carros no estacionamento quando cheguei, e eles ainda estavam lá. Sem pensar 2 vezes, liguei o motor e voltei para a estrada. Tudo correu bem pelos primeiros 20 minutos. A rodovia estava deserta, e eu estava meio desligado. Não estava dormindo, mas deixando a memória muscular guiar. Estava basicamente no piloto automático. De repente percebi que o carro estava fazendo barulhos estranhos. Na verdade, meu cérebro demorou alguns minutos para registrar que aquilo era anormal. Era o quanto eu estava zonzo. Desliguei o ar-condicionado para ouvir melhor. Vinha um barulho esquisito de algum lugar atrás de mim. Olhei pelo retrovisor algumas vezes, mas não vi nada solto quicando ou algo assim. Pensei que fosse alguma coisa rolando no porta-malas. Uma ferramenta, talvez. Fora especular, não havia muito o que fazer. A situação não justificava parar no meio do nada. Fiz uma nota mental para verificar quando chegasse em casa e continuei dirigindo. Os barulhos persistiram. Na verdade, começaram a me irritar. Acabei desligando o rádio para ouvir melhor. Em certo momento, dei um soco no encosto do banco do passageiro, de pura frustração. Estranhamente, isso pareceu funcionar. Uns 10 minutos depois, ficou tudo quieto. Fiquei aliviado, não porque o barulho me assustasse, mas porque estava me distraindo. A adrenalina de estar tão cansado me deixou um pouco mais alerta, o que era bom. Mas essa maior alerta também liberou espaço na mente, e comecei a achar esquisito um som feito por um objeto inanimado parar tão de repente só porque eu bati no banco. Já havia descartado a ideia de que fosse uma peça solta no carro. O fato do barulho cessar logo depois do soco parecia coincidência demais. Estava pensando nisso, debatendo se deveria parar ou não, quando ouvi um estrondo forte vindo diretamente de trás de mim. Não era um som normal de carro, era mais como um impacto violento, como se alguém tivesse atirado uma pedra contra uma das janelas traseiras. Os 30 segundos seguintes foram puro caos e terror. Virei-me em choque e o que vi quase me fez perder o controle do veículo. Havia uma pessoa na caçamba da caminhonete, batendo no vidro divisor entre a caçamba e a cabine, com uma das minhas ferramentas. Estava escuro, mas eu ouvia claramente. Ele golpeava o vidro sem parar, como um animal selvagem tentando escapar de uma jaula. O jeito como se movia era completamente desumano. Eu não consigo exagerar isso. Pisei fundo no acelerador, em parte por medo, em parte tentando acertá-lo com as manobras. Perdi o controle do veículo e comecei a derrapar. Achei que ia capotar, mas tudo em que conseguia pensar era no maníaco tentando quebrar o vidro. De algum modo consegui estabilizar o carro e parei meio que na faixa da direita e no acostamento. Estava tão desorientado e apavorado que nem registrei a sorte de não ter sofrido um acidente grave. Assim que minha cabeça parou de rodar, saí do carro correndo. Não sei o que deu em mim. Não sou a pessoa mais corajosa do mundo, nem estava armado, mas sabia que precisava fazer alguma coisa. Não podia ficar ali sentado. Tinha que enfrentar o maníaco na caçamba, se ele ainda estivesse lá. Abri a porta e corri para trás do carro. Ao me aproximar da caçamba, vi um homem pulando dela. Ele caiu no chão e começou a correr para a mata ao lado da estrada. Corri atrás dele por alguns segundos antes de perceber que era uma péssima ideia. Estava completamente escuro. Eu não sabia se ele estava armado, e estávamos totalmente sozinhos. A coragem durou pouco. Em segundos, o medo voltou com tudo. Corri de volta para o carro, tranquei as portas e saí cantando pneu, sem nem olhar para ver para onde ele tinha ido. Dirigi por um tempo e depois parei novamente para inspecionar os danos. Meu cérebro estava em choque total. Não conseguia pensar direito e comecei a ter o que só posso descrever como um ataque de pânico. Me acalmei e fui até a caçamba. O vidro divisor estava destruído. Não tinha quebrado completamente,
mas havia tantos buracos que mais um golpe forte o teria arrancado. Voltei para a cabine para ver com o que ele estava batendo, mas algo me chamou a atenção antes. Havia um objeto estranho na caçamba que eu não reconhecia. Definitivamente não era uma ferramenta. Levei alguns segundos para entender o que estava vendo. Era um saco de lixo. Estava bem amarrado, como se alguém tivesse se esforçado para deixá-lo muito fechado. Era pequeno também, do tamanho de 2 mãos juntas. Estava sujo e quando me aproximei para ver melhor, senti um cheiro horrível. Cheiro de podre, como carne podrida. Não queria tocar aquilo, mas precisava tirar do meu carro. Precisava ficar o mais longe possível daquele saco. Então, com nojo, peguei-o e joguei o mais longe que consegui na mata ao lado da estrada. Não pensei 2 vezes. Depois voltei para o banco do motorista e comecei a dirigir. Enquanto arrancava, olhei para as mãos e vi que estavam com manchas vermelhas. O saco estava melado de algo vermelho que agora estava nas minhas mãos. Era sangue. Mas não havia nada que eu pudesse fazer além de dirigir para casa. Esfreguei as mãos na calça e tentei não enlouquecer. Acabei guardando o incidente para mim. Não chamei a polícia e só contei para amigos semanas depois. Não conseguia parar de pensar no que aconteceu por dias. Levei o carro para um amigo consertar o vidro alguns dias depois, sem fazer perguntas. E foi basicamente isso. Mas eu estaria mentindo se dissesse que não fiquei marcado pelo ocorrido. Olhando para trás, a única explicação que faz sentido é que ele pulou na caçamba quando eu estava dormindo na estação de serviço. O que é possível porque não tenho capota na caçamba. E ele deve ter ficado completamente agachado durante quase toda a viagem, senão eu não teria visto. Nunca passei por uma situação de vida ou morte assim. Foi de longe a coisa mais terrível que já vivi.